Você já pensou em trabalhar apenas 4 dias por semana e ter outros 3 dias como folga? Seu fim de semana estendido? Muito tem se falado a respeito de testes feitos por empresas no Japão e também já há empresas testando esse regime de trabalho no Brasil. Alguns estudos relacionam doenças psicológicas e físicas ao excesso de trabalho, de horas trabalhadas. Assim, vários países já têm empenhado esforços em estudos e em regulamentações relacionadas à redução da jornada de trabalho semanal. Assim, os seus trabalhadores teriam mais tempo para consumir e teriam uma melhor qualidade de vida. Isso resultaria em uma maior produtividade. Como vocês podem ver, esses estudos já indicam o que a gente sabe e fala aqui neste canal. Produtividade não está a ver com o tempo trabalhado, com a quantidade de esforço que você faz, mas sim o quanto você aproveita do esforço que você faz. Assim, quanto mais feliz você está, quanto mais bem-estar você sente, provavelmente vai se tornar mais produtivo ainda. Ou seja, cada vez que você trabalha com maior satisfação, mirando um objetivo próprio, isso pode potencializar a sua produtividade. Dentre os estudos de redução de jornada de trabalho, o mais antigo foi feito na Islândia. Isso contando as jornadas de trabalho de menos de 40 ou 44 horas. Por quê? Vamos a um breve histórico. No início do século XX, em 1919, a Organização Internacional do Trabalho recomendou às nações que a carga horária máxima de trabalho semanal fosse de apenas 48 horas. Se isso parece muito hoje, na época era um importante avanço, já que as pessoas trabalhavam muito mais do que isso, às vezes trabalhando 10 horas por dia ou 12 horas. Alguns anos mais tarde, em 1935, a Organização Internacional do Trabalho recomendou que a jornada de trabalho fosse de 40 horas, e isso foi adotado em alguns países. No Brasil, nós temos a jornada máxima de 44 horas, sendo o regime mais comum de 8 horas por dia e às vezes com 4 horas no sábado para completar essa carga horária de 44 horas. Porém, os ajustes desses horários são organizados entre as empresas e os sindicatos e os funcionários, podendo ser menos, mas nunca ultrapassar este limite. Voltando à Islândia, que foi pioneira na redução da carga horária dos seus trabalhadores para abaixo das 40 horas, eles adotaram um regime de 35 horas semanais. Esses testes começaram lá em 2015 e eles têm feito isso primeiramente nos órgãos públicos, que são os locais onde ocorre lá naquele país o maior índice de estresse e de doenças relacionadas ao trabalho. Como eles fizeram isso? Eles realizaram planejamentos e estipularam metas para que os trabalhadores mantivessem ou aumentassem a produtividade mesmo com a redução da carga horária. Como os trabalhadores fariam isso? Através de menos pedidos de licença para ir ao médico, através de um melhor bem-estar, de um melhor condicionamento físico e psicológico. Mas os trabalhadores foram além. Eles descobriram que poderiam reduzir e otimizar outros processos dentro das empresas, processos de trabalho. O que eles focaram então? Em fazer reduções no tempo de duração de reuniões, agilizar processos e digitalizar processos, algo que a gente tem visto de maneira muito acelerada em decorrência da pandemia do coronavírus, e reduziram também os intervalos para lanches ou refeições que eles faziam antes da carga horária ser reduzida. Não é de hoje que os estudos apontam que é necessário um melhor balanceamento entre a quantidade de horas dedicadas ao trabalho e as horas dedicadas à nossa vida pessoal, ao lazer, à família, aos filhos, às tarefas de casa. E foi percebido também em alguns países que quando o homem passava a trabalhar menos, juntamente com a mulher, lógico, ele passava a participar mais das atividades em família. Não só das tarefas de casa, das obrigações, mas dos cuidados com os filhos. Então isso trouxe benefícios reais para as populações desses países. Porém, esta não é uma questão unânime, pois nos Estados Unidos, por exemplo, algumas empresas adotaram este regime, colocaram seus trabalhadores para trabalhar apenas 4 horas por dia ou em regimes diferenciados com redução de carga horária. Eles perceberam então um aumento de produtividade, porém eles retrocederam voltando para o regime anterior, visto que lá a concorrência é muito grande. Então a justificativa dos empregadores era de que eles não conseguiam ser tão competitivos como as outras empresas, adotando um regime com horário
menor, com redução de carga horária para os trabalhadores deles em relação ao dessas outras empresas. Mas a grande questão que fica aqui, e eu gostaria que você fizesse uma reflexão e deixasse aqui o seu comentário, é: se você tivesse menos horas semanais, o que você faria com elas? Você já teria destinação? Quais os objetivos você iria focar nesse período livre? Vejamos então a diferença que isso faria na sua vida. Eu fiz alguns cálculos aqui e hoje nós temos mais ou menos a seguinte divisão. A gente passa por semana 49 horas dormindo, se dormirmos uma média de 7 horas por dia. Passamos cerca de 44 horas trabalhando efetivamente, de ponto a ponto. Eu não calculei aqui o tempo de transporte, de almoço, porque isso varia muito de caso a caso. E o restante da semana, as outras 83 horas que completariam nossas 168 horas semanais, elas são passadas da forma que a gente escolhe. Às vezes estudando, cuidando da família, com os amigos e etc. Nós temos diversas áreas nas nossas vidas, a profissional é apenas uma delas. E como eu costumo sempre falar aqui, precisamos nos preparar melhor para organizar as outras áreas da nossa vida. Pois a gente passa a nossa infância, adolescência e juventude praticamente inteiras estudando todos os dias para se tornar bom profissional. E às vezes não aprendemos a lidar bem com o dinheiro, com a família, no âmbito social e entre outros. Bem, então vamos lá. Se você tem então 83 horas livres para gastar com o bem escolher, o que você faz dessas horas hoje? Como elas são produtivas para você? Eu gostaria que você fizesse esse raciocínio e pensasse como você está gastando efetivamente a sua vida. É claro que existem pessoas que trabalham em mais de um emprego e provavelmente têm uma parte diminuta desse tempo para aproveitar com os filhos, por exemplo, para ser feliz, para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Mas, mesmo assim, eu gostaria de saber, qualquer que seja o seu caso, como você utiliza isso. Porque no trabalho a gente tem objetivos definidos, temos metas para bater, temos projetos para concluir, mas esses objetivos são os objetivos dos outros. Qual é o seu propósito na sua vida pessoal, em cada área da sua vida? Como você dedica esse tempo? Agora vamos supor que a gente fizesse uma redução dessa carga horária. De repente, você que trabalhava 44 horas vai passar a trabalhar 36 ou 35 horas, como aconteceu na Islândia. Esse dia a mais, ele não significa apenas 8 horas a menos de trabalho, na nossa suposição. Ele significa um dia em que você vai estar livre, não vai precisar utilizar transporte, não vai precisar procurar o que comer no horário certo, no intervalo do trabalho, e não vai precisar se preocupar com as coisas que acontecem lá na empresa. Ganhando um dia a mais para você fazer dele o que você quiser, o que você faria? Vamos além. Compare então esse dia que você ganha mais como se fosse o último dia da sua vida. Será que você ia dedicar ele assistindo a televisão? Ouvindo a rádio, as tragédias que acontecem por aí? Será que ia dedicar um tempo estudando ou com a sua família? Bem, acontece que não seria o último dia do mundo. Ainda bem, né? Sendo assim, você tem que se preocupar não só com este único dia, mas com os dias que virão, ou como você quer recordar no futuro do que você fez hoje. Então é importante a gente não só gastar esse tempo, mas investir esse tempo em coisas que gerem para nós boas lembranças, que gerem bons resultados no futuro, que gerem satisfação no presente e que gerem efetivamente coisas boas para quem está ao nosso redor. Então vamos lá, eu quero que você imagine se existe alguma pessoa que você conhece que costuma dizer assim: não me sobra tempo para nada. Eu sei que existem pessoas que falam isso, costumam falar isso, independente da quantidade de horas que trabalham. Às vezes a pessoa é até aposentada e fala isso. Se não sobra tempo para nada, o que significa essa frase? Eu trabalho e não sobra tempo para nada. Geralmente ela está associada a um trabalho, a uma coisa que você tem que fazer. Se você se ocupa com algo que você tem que fazer, normalmente é porque não foi escolhido por você. Só que acontece que às vezes foi escolhido por você e mesmo assim você tem a sensação de que tem a obrigação de fazer aquilo. Quando ocorre isso, geralmente o que acontece é que a pessoa continua fazendo as mesmas coisas das mesmas maneiras e
não percebe nenhuma satisfação naquilo, não percebe seus objetivos sendo atingidos. Hoje em dia nós temos maneiras, por exemplo, de trocar aquilo que a gente faz e demanda esforço, que não nos traz satisfação, por algum tipo de automatização. Se antigamente, para lavar uma roupa, era necessário bater no tanque, passar em várias águas, depois torcer e estender, hoje nós temos aparelhos que tornam isso uma tarefa muito mais simplificada. Enquanto uma máquina de lavar está batendo a roupa e secando e fazendo todo o trabalho, você pode fazer outras coisas. Onde foi parar aquele tempo? Provavelmente alguma pessoa ao seu redor passou por isso e mesmo assim não tem tempo nos dias de hoje. O que eu quero dizer é que, se você não planeja, não faz um planejamento, não estabelece objetivos e metas para alcançar esses objetivos, assim como os trabalhadores tiveram que fazer para reduzir a carga horária deles, o seu tempo para a vida pessoal ele vai se tornar maior durante os primeiros dias. Mas daí em diante, pode ser que você perceba que nada mudou. Ou pior, talvez tenha mudado apenas no seu trabalho, onde você passou a ser cobrado mais e tem que demandar maior esforço, talvez até levando um pouco de tarefa para casa para provar para o seu empregador que você é mais produtivo trabalhando um dia a menos e continuar nesse regime, porém prejudicando ainda mais a sua vida pessoal. Como que a gente faz esses planejamentos? Já falei em diversos vídeos aqui sobre como utilizar, por exemplo, um gerenciador de tarefas e notas, sobre como utilizar um sistema gratuito de planejamento de projetos e objetivos, sobre como fazer uma estratégia de vida. Caso você não conheça ainda, eu vou deixar uma lista de links para meus outros vídeos aqui na descrição. Eu queria que você desse uma olhada e se não curtiu o vídeo ainda, corre lá e curte e se inscreva também. E eu queria falar para você a respeito da mentoria Produtivida. A última que aconteceu foi no mês de junho. Nós formamos uma turma, foram 4 encontros incríveis em que as pessoas aprenderam desde o nível 1 até o nível 7 sobre como organizar a vida pessoal através de tarefas simples, hábitos poderosos e uma mentalidade que faz a diferença. Eu gostaria que você entrasse no link da mentoria que eu vou deixar aqui também na descrição, vai ser o primeiro link, clicasse nele e fizesse o seu cadastro para a lista de espera, pois por enquanto ainda não estão abertas vagas, mas muito em breve nós estaremos com uma nova turma para alcançar resultados incríveis e eu quero ver você lá, hein? O Ministério do YouTube adverte: curtir este vídeo ajuda você e toda a comunidade a tornarem-se mais produtivos.